Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus. Aleluias. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Quem está feliz por estar aqui nesta noite? Aleluias. Glórias a Deus. Aleluias. Exaltado é o nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus por esta oportunidade nesta noite. Amém? Quantos gostariam, mas não tiverem esse privilégio? Se hoje Deus ele nos concedeu, é motivo de agradecer. Comece dando glória, 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 glória a Deus. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, em Tua presença nos reunimos nesta noite para clamar ao Senhor, ó Deus, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, Senhor. Tenha de misericórdia de nós nesta noite. Venha, meu Deus, falar conosco poderosamente. Venha, meu Deus, abrir a janela dos céus aqui neste lugar. O nosso desejo, meu Deus, é ouvirmos a Tua voz, é sentirmos a Tua presença. É, o meu Deus amado, estarmos aqui alimentando na Tua palavra, na Tua verdade, meu Deus. Tira todo o impedimento, tira toda a barreira, tira toda a limitação, meu Deus, tira tudo aquilo que vem tentando, ó Pai, nos afastar do Senhor, para que a Tua palavra, meu Deus, ela possa ser totalmente, ó Deus amado, absorvida nesta noite, para que todos venham compreender a palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glorifica ao Senhor com o seu melhor nesta noite. Aleluias. Glórias a Deus. Power on. Glórias a Deus. Meus irmãos, estamos aqui hoje para podermos alimentar da porção da palavra do Senhor Jesus. Connected. Aleluias. Glórias a Deus. E vamos ler a palavra do Senhor. Aproveitar que já estamos de pé em João, no capítulo 10. Aleluias. Glórias a Deus. Exaltado é o nome do Senhor Jesus. Livro segundo escreveu São João, no capítulo 10, no verso 22 a seguir. Estaremos meditando nesta palavra nesta noite. E você fique atento, porque Deus ele tem muito a falar conosco. Amém? Glórias a Deus. Enquanto você procura, você pode glorificar. Pode exaltar ao Senhor que Ele merece. Aleluias. Exaltado é o nome do Senhor Jesus. Todos encontraram? Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 10, o verso 22 a seguir. Aleluias. Passamos a ler a palavra do Senhor, que irá nos dizer. E em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era inverno. E Jesus passeava no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dizê-no-lo abertamente. Respondeu-lhes Jesus: já vou-lo tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vou-lo tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhes: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei: eu disse, sois deuses.
Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, àquele quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque diz, sou filho de Deus. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou de suas mãos e retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. Amém? Senhor, estamos aqui nesta noite. Após lermos a Tua palavra, nós clamamos ao Senhor, ó Deus, fala conosco. Abra os céus aqui nesta noite, meu Deus, que através da Tua palavra o Teu nome seja exaltado, seja glorificado para todo o sempre. Amém, Senhor. Pode assentar glorificando, exaltando ao nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Meus irmãos, estamos aqui diante de uma palavra e de um grande evento que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que os judeus, eles tentavam de todas as formas prender Jesus. Eles não gostavam das palavras que Jesus apresentava. Mas você pode ver que a tentativa deles de prender Jesus não é porque Jesus estava fazendo alguma coisa de errado. Muito pelo contrário, eles somente tentavam prender Jesus por causa da inveja. Jesus, todo lugar que Jesus chegava e trazia uma palavra, aquela palavra tocava no coração das pessoas. Todos aqueles que ouviam a voz de Jesus verdadeiramente, o seu coração era quebrantado. As pessoas conseguiam ver os céus abertos. As pessoas conseguiam notar que Jesus, ele estava fazendo sinais e que ninguém conseguia competir com ele. Então, por causa da inveja, eles tentavam se reunir para poder prender Jesus. Você pode ver que a situação era tão séria que juntaram-se ali grupos rivais, grupos inimigos, apenas na tentativa de prender Jesus. Você pode ver que os fariseus, eles não reuniam com a outra classe religiosa, mas somente para prender Jesus, eles fizeram um pacto na tentativa de destruir com Cristo. E aqui está mais um dos fatos em que aquele povo tentava de alguma maneira prender o mestre para silenciá-lo, para calá-lo. Sempre tentaram calar a voz de Cristo. Você pode observar que isso é desde a antiguidade. Não é algo novo, não é algo que acontecia só no período de Jesus. Você pode observar que desde o período dos profetas, sempre tentaram calar aquele que fala em nome de Cristo, aquele que fala a verdade de Deus. Louvado é o nome do Senhor. E você pode ver que naquela ocasião, Jesus ele estava em uma festa. Veja que em uma festa não era um lugar para eles estarem tentando fazer isso. Era um local ali onde era para eles cultuar a Deus, era para eles estarem ali prestando uma homenagem singela, mas ao contrário. Eles queriam ali de alguma forma pegar Jesus em palavra para que todo o povo visse que Jesus havia errado. Mas eles não conseguiram encontrar nada. Então você pode ver que em Jerusalém havia a festa da dedicação e era inverno. Agora observa, todo mundo em meio àquela festa. E Jesus ele estava simplesmente passeando entre o alpendre de Salomão. Jesus apenas caminhando, quem sabe ali observando a estrutura do templo. Quem sabe Jesus ele estava ali apenas em uma conexão com Deus. A Bíblia não vai relatar o porquê Jesus estava caminhando ali, mas ele estava passeando por entre aquele templo. E de repente surgem os judeus e começam a rodear Jesus. Vem de todas as partes e começam ali, eles deixam Jesus no meio, porque era uma forma deles conseguirem ali tentar um argumento para pregar Jesus. E eles estando rodeando, não tinha para onde Jesus fugir. Eles não tinham argumento. Eles não tinham motivos para pegar Jesus. Eles não tinham nada contra Cristo. Mas ainda assim, eles tentaram. E observa que eles rodearam. E então eles começaram ali a perguntar ao Senhor: até quando nós vamos ficar ansiosos? Ou seja, até quando nós vamos ficar aqui preocupados? Eles não conseguiam nem dormir à noite.
Eles não tinham sossego na vida deles, simplesmente por causa de quê? Por causa da vida de alguém que falava a verdade. Eles não tinham paz. Eles não tinham ali como dormir. Eles já passavam a noite pensando no outro dia em o que eles podiam fazer para tentar pegar Jesus. E eles mesmos vão dizer isso. Até quando terás a nossa alma suspensa? Ou seja, vagueando, preocupado, pensando. Irmãos, o invejoso ele é tão terrível que ele não foca na vida dele. Ele só foca na vida dos outros. Ele perde o sono por causa da vida dos outros. Se alguém começa a crescer, ele já começa a parar de dormir. Mesmo com remédio controlado, às vezes não dorme também, fica igual vagalume, olhando para um lado e para o outro. Mas por que eles estavam ali preocupados? Se tu és o Cristo, dizendo-nos abertamente. Ou seja, fala que o Senhor é o Cristo, que nós vamos fazer o quê? Já vamos aproveitar para matá-lo. Porque o Senhor estaria dizendo uma blasfêmia. Então observe. O Senhor Jesus ele veio para servir de exemplo e de base para a nossa vida. Você pode observar que o que ele passou, todo aquele cristão, ele também está sujeito a passar. Todo aquele que serve ao Senhor verdadeiramente está sujeito a passar. Muitos cristãos hoje já não podem passar luta, não podem passar lutas, provações, atribulações, dificuldades. Não pode passar por problemas. Se chega uma enfermidade em casa, Deus me abandonou, Deus me esqueceu. Se as portas de emprego ali fecham, mas Deus não olha para mim mais, Deus não me ouve mais. Agora imagina Jesus, ele aqui para ser apedrejado. E ele ainda assim mantinha a compostura, mantinha a calma. Então Jesus ele vai responder, eu já falei com vocês isso, e vocês não creem. Eu já respondi para vocês que eu sou o Cristo, mas vocês não ouvem. Mas não é que eles não ouviam, não é que eles não sabiam que Jesus de fato era o Cristo, é porque eles tinham que combatê-lo. Imagina só, aqueles judeus, eles levavam a palavra de Deus, só que eles colocavam um fardo pesado nas costas das pessoas, eles queriam imputar aos outros algo que eles não faziam. Então eles falavam, eles pregavam ali só com a boca, mas eles não viviam nada daquilo que eles falavam. Então eles estavam ali com os olhos todos tapados e preocupados com um cisquinho que estava atrapalhando o olho do outro. Só que isso era uma ironia que Jesus estava dizendo, por quê? Irmãos, eu não sei se os irmãos sabem o que é uma trave, mas as portas antigas, quando ia fechar aquelas portas de madeira, sempre colocava um pedaço de pau, uma madeira por trás. Alguns colocavam uma barra de ferro ali atrás, aquilo ali era a trave. Agora, se eles estavam com uma trave daquele tamanho nos olhos, não tinha como eles enxergar nada no olho dos outros. Então Jesus estava ironizando com eles, vocês não estão enxergando nada e se sentem no direito de querer olhar as coisas na vida dos outros. Primeiro tira a trava, ou seja, primeiro preocupa com a sua vida, depois você vai preocupar com a vida do outro. Mas por que Jesus ele fala isso? Porque quem está preocupado com a sua vida, ele não tem tempo para preocupar com a vida dos outros. Ele não tem oportunidade para olhar a vida dos outros. Glórias a Deus. Então Jesus ele vai dizer, olha, eu falei com vocês, mas vocês não me ouvem. As obras que eu faço em nome do meu Pai, essas testificam de mim. Tudo aquilo que Jesus ele fazia, testificava que ele era filho de Deus. Observa, não havia nenhum homem no passado que havia conseguido ali curar um cego de nascença. Jesus curou. Qual homem que conseguiu parar ali um cortejo fúnebre? Já vai aquela montoeira de pessoas passando, o caixão já vai ali, a mãe chorando, já vai aquela turma ali chorando com aquele cortejo, e de repente de lá para cá vem uma outra multidão, mas uma multidão alegre, porque estavam caminhando com Cristo, todo mundo alegre, sorridente, e de repente aquela multidão se encontra no meio, uma multidão com uma tristeza indo, e uma multidão alegre vindo, e Jesus no meio daquela multidão ele para, ele fica com compaixão daquela mulher, ou seja, ele tem dó daquela mãe, ele olha e observa, a mulher ela já tinha acabado de perder o seu marido, agora ela estava indo enterrar o seu filho. Naquele tempo não tinha uma aposentadoria, não tinha um recurso para aquela mulher estar se sustentando. O que aquela mulher ia fazer da sua vida? Se a sua família tivesse uma condição de levá-la de volta para casa, ela poderia ter uma chance. Então quando Jesus ele para aquele cortejo, imagina aquela multidão chorando,
E todo mundo, ei, o senhor já está atrapalhando. Nós já vamos enterrar com uma dificuldade, o senhor ainda para. O que é que o senhor está caçando aqui? Mas de repente Jesus, ele levanta aquele morto, traz ele de volta à vida. Entrega aquele jovem para a sua mãe. Ninguém conseguia fazer isso. Ninguém tinha poder para fazer isso. Isso tudo testificava que ele era, de fato, o Filho de Deus. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vou-lo tenho dito. Observa que Jesus, ele então vai dizer para aquele povo, ei, imagina Jesus chega e fala, sabe por que você não consegue acreditar naquilo que eu faço? É porque você não faz parte do meu povo. Já imaginou Jesus falar isso? Mas por que Jesus falou isso com aquele povo? Porque por mais que Jesus fizesse ali, eles não conseguiam agradecer a Deus. Eles não conseguiam honrar a Deus. Eles não conseguiam fazer nada simplesmente por causa de que o olho deles não conseguia ficar dentro da caixa. Eles se preocupavam com a vida dos outros, mas não conseguiam preocupar com eles mesmos. Eles não conseguiam glorificar a Deus, porque o próprio Deus estava honrando Jesus aqui. Então Jesus, ele chega para aquele povo e vai dizer, ei, sabe por que vocês não conseguem ver isso? É simplesmente porque vocês não fazem parte do meu rebanho. Agora imagina, eles eram os homens religiosos daquela época. Esses aqui representavam aqueles que estavam todo dia ali. Eu sou salvo, eu sou santo, eu sou poderoso. Eles corriam para as praças da cidade, quando eles iam jejuar. Ao invés deles jejuarem e irem, ficarem ali quietos ali, não, eles desfiguravam o rosto, eles começavam a fazer cara feia para mostrar que estava jejuando. Eles eram aqueles que estavam ali, na hora que ia orar, eles iam para as praças da cidade, ficavam ali com o peito esticado lá, meu Deus, abençoa, e fazia aquela oração apenas de aparência. Era por isso que Jesus estava aqui falando, ei, vocês não fazem parte dos meus. Vocês não têm nada a ver comigo. Agora imagina, o que é Deus falando que você não faz parte do povo dele. Simplesmente porque não faz a vontade dele. Agora veja a tristeza que é para uma pessoa. Mas ele vai voltar a falar estas mesmas palavras um dia. O próprio Senhor Jesus, ele já nos afirmou que naquele dia ele vai voltar a dizer exatamente isso. Muitos vão chegar lá e vão querer aparecer para ele. Eram pessoas que arrastavam multidão. Mas arrastavam multidão em qual sentido? Era só que, eita, e vai manifestando, e vai mulando, e vai pulando, e vai agitando, e que é assim. Não, mas é só apenas para receber aplausos e glórias para si mesmo. Não tem a intenção de fazer nada para a glória de Deus. Não tem a intenção de fazer nada para que Cristo seja glorificado. Muito pelo contrário. Muitos ainda chegam nos púlpitos, porque, né, irmãos, quando eu era mais novo, quando eu fazia e acontecia, o culto só fica baseado nele. Sou eu quem faço, sou eu quem posso, eu sou mais santo que todo mundo. Então, né, irmãos, eu sou santo, porque eu jejum 10 vezes por dia, eu jejuo o ano inteiro, e coisa e tal. Irmãos, os judeus faziam exatamente isso. Eles viviam de aparência. O povo que olhava para eles podia, realmente esses ali são santos, é alguém diferente, olha, eles ali usam uma roupa diferente. Eles usavam uma roupa chamativa, exatamente para quê? Para que o povo pudesse olhar para eles, não, eles são diferentes esse povo. Jesus, ele olhava para aquele povo ali e via lá dentro do coração e só via o que? Uma podridão, não via mais nada. Só tinha maldade nos olhos deles. Lembra quando chegam ali com uma mulher até Jesus? Eles chegam com aquela mulher e dizem, Senhor, nós pegamos esta mulher em adultério. A lei de Moisés manda matar. E o Senhor, o que é que o Senhor fala? Qual que é a opinião do Senhor sobre isso? Eles não estavam ali preocupados, irmãos, em cumprir a lei de Moisés. Eles não estavam ali preocupados em fazer nada para poder ganhar no reino de Deus. Não, eles estavam ali apenas armando uma arapuca para tentar pegar Jesus. Observa que lá na lei de Moisés, eles já começaram errado. Na lei de Moisés dizia que se uma mulher e um homem fosse pego em atos ali ilícitos, era para levar os dois
para serem ali apresentados. Eles já começaram errado, todos errados, levaram só a mulher. Quem sabe o homem não estava até no meio da multidão que queria apedrejar também. E na hora que eles chegam ali, a intenção deles, opa, se ele falar que é para matar, nós só prega esse amor, mas que amor é esse que o senhor manda matar? E se Jesus fala com eles, não mata, deixa ela viva, eu vou, vamos matar Jesus também, por quê? Porque ele está indo contra a lei de Moisés. Então eles tentaram de tudo, mas na hora que Jesus chega para eles, fez, vocês é quem sabe. Jesus joga o peso nas costas dele e fala, a opção é sua. Quem não tiver pecado pode ser o primeiro a começar. Eles sabiam, o primeiro pecado que eles já tinham cometido ali, eles estavam tentando matar uma mulher, mas eles não queriam cumprir toda a lei, era só uma parte dela. Então todos eles sabiam que aquilo estava errado. Depois lá dentro do coração deles, lá eles sabiam que eles estavam todos errados. Então observa, nem todos os que se dizem religiosos, se dizem santos, cristãos, são de fato ovelhas de Cristo. Nem todos os que estão dentro das congregações são de fato servos de Cristo. Já observou que há muitas pessoas que, quando você chega em um determinado lugar, um monte de peso, mas ela mesma não quer fazer nada. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, você não pode fazer nada. Mas na hora que você vai ver a pessoa está fazendo. Já ouvi pessoas pregando contra o telefone. Porque o telefone é pecado, porque o telefone é errado, é isso e aquilo. Mas é uma hipocrisia enorme, porque a própria pessoa que fala que o telefone é errado, ela tem telefone. Para eu falar que é errado, a primeira coisa que eu preciso fazer é não ter. E ainda assim não significa que é errado. Eu só tenho que saber usar. Mas um carro na mão de quem não sabe dirigir também é uma arma. Aí nós vamos dizer que carro é pecado? Não, o carro não é pecado, desde que você saiba utilizar. Um instrumento, por exemplo, um violão desse aqui, é um instrumento muito bom, você pode tocar, é maravilhoso, mas pode servir de uma arma também. Se você pega isso e bate na cabeça de alguém, alguma coisa vai acontecer. Então, tudo é de acordo com o coração do povo. Nem tudo o que o povo, eles tentam. Tem muitas pessoas que tentam apenas aprisionar o povo, mas não quer demonstrar a verdade para o povo. Então observa, no verso 27, Jesus ele prossegue dizendo, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Irmãos, aquela pessoa que ela foi salva por amor de Cristo, pode vir aqui pregador, pode vir cantor, pode vir quem quiser, pode pregar o que quiser aqui na frente, irmão. Aquela pessoa ela não arreda o pé de Cristo. Ela não abandona Cristo. Quantas pessoas não saem da igreja por causa do pastor, aí eu saí da igreja por causa do irmão, eu saí da igreja por causa de um monte de coisa, e nunca entrou na igreja por causa de Cristo. Nunca conheceu a Cristo. Irmão, mas isso é um absurdo, falar uma coisa dessa. Será que é isso mesmo? Irmãos, quem serve a Cristo verdadeiramente, ele não arreda o pé de Cristo. Ele não abandona Cristo. Glórias a Deus. Então observa que Jesus ele vai dizer, as minhas ovelhas elas fazem o quê? Elas ouvem a voz de Cristo. Irmãos, eu estava vendo uma cena, é algo tão surpreendente. Ali havia umas ovelhas num pasto. E chegaram diversas pessoas, e cada um gritava, de uma forma, tentando chamar a atenção daquelas ovelhas. Uns gritavam ali, né, na sua linguagem, na sua maneira. Do mesmo jeito que as ovelhas estavam, elas ficavam. Continuavam pastando, alimentando, era como se nada tivesse acontecendo, até que o pastor daquelas ovelhas chegou. Ele simplesmente deu um grito, as ovelhas levantaram a orelha e já foi seguindo. Não tem nenhum outro líder que consegue controlar uma ovelha acostumada com o pastor. Nada consegue controlar. Na vida do cristão, é isso que Jesus está dizendo. Ei, as minhas ovelhas, aqueles que são meus, pode aparecer o que quiser, nada vai tirá-lo da minha presença. Louvado é o nome do Senhor.
E observa que ele vai prosseguir dizendo: e eu conheço, e elas me seguem. Irmãos, sabe o que Jesus ele está dizendo? Se você é ovelha dele, ele te conhece, e você não vai seguir outro, você só segue ele. Você só anda na direção dele. Mas o cristão, quando ele está salvo, ele está firme no Senhor Jesus, ele não fica balançando com qualquer coisa. Ele não fica procurando alimento aqui, alimento ali, alimento lá. A ovelha, observa, se você for lá no Salmos 23, você vai ver: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Por quê? Porque o pastor ele guia, ele conduz a pastos verdejantes. Ele chega o quê? Com o alimento no momento certo. Ele chega com a água no momento certo. É tão bonito quando o pastor ele vai ali conduzindo o rebanho. Ele vai na frente, ele vai cantando, ele vai ali falando, e as ovelhas elas vão enfileiradas atrás acompanhando. É isso que Jesus ele está dizendo. É eu quem te levo a pastos verdejantes. Sou eu quem te apresento as águas. E ele mesmo vai dizer: eu sou a fonte da água viva. Então, irmãos, quem está com Cristo não se preocupa com outras coisas. E dou-lhes a vida eterna. Além dele te conhecer, aquele que segue a ele, aquele que caminha após ele, recebe a vida eterna. Você é ovelha de Cristo? Ou você está ainda perdido no meio do rebanho e não sabe para que lado que vai? Você faz parte do rebanho de Cristo? Ou você apenas serve a Deus ali como bode? O bode, até na hora que vai tratar dele, ele dá trabalho. Na hora que chega com o alimento para ele, ele ainda dá cabeçada em quem está alimentando ele. Não aceita. Se vai ali para curar uma ferida dele, ele ainda levanta para tentar atacar quem está curando ele. Ovelha não. Ovelha, na hora que ela ouve a voz, ela já acompanha, ela já segue. E é exatamente a ovelha. Observa que Jesus ele está dizendo aqui, irmãos: as ovelhas irão receber a vida eterna. Aqueles que não fazem parte do aprisco do Senhor não irão receber. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. E ninguém, observe, irmãos, essa palavra é forte, ninguém as arrebatará das minhas mãos. Aquele que é de Cristo, irmãos, pode aparecer o vendaval que for, ele não vai. Jesus ele chegou a dizer aos seus discípulos: ei, nos últimos momentos, alguns irão chegar para vocês e dizer: ei, Cristo está lá no deserto. Eu descobri que Cristo está lá. Não saia. Não vai para lá atrás. Opa, deixa eu correr atrás de Cristo lá, não. E alguns vão dizer: não, ele está lá no interior, está dentro da casa. Já reparou que tem crente que corre atrás de profeta? Fica correndo atrás de profetada. Aí não, tem um irmão ali que ele ora pela revelação do Espírito Santo e o fogo desce, o poder, opa, vai lá. E chega aquela crentaiada lá dentro da casa do irmão para receber. Irmãos, nós precisamos ter discernimento de Cristo. Nós precisamos ter sabedoria de Cristo. Observa que o Senhor ele vai dizer que os sinais seguirão aos que creem. Eu não preciso correr atrás de bênçãos. O que as bênçãos fazem? Elas é que vão me alcançar. Tudo isso quando eu fizer o quê? Quando eu estiver debaixo das potentes mãos de Cristo. Aleluias. Glórias a Deus. Você pode observar que no verso 29, Jesus ele vai prosseguir dizendo: meu Pai que as deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. O próprio Deus entregou a Cristo as ovelhas. Todos nós somos de Cristo. Por quê? Porque o Pai nos entregou a Ele. Hoje nós podemos ser chamados de filhos de Deus. Tudo isso por intermédio de Cristo, por causa do sacrifício de Cristo por nós. E Jesus ele vai dizer: eu e o Pai somos um. Ou seja, não há divisão entre os dois. Não há separação entre os dois. Os dois são um. Agora, se você de fato é ovelha de Cristo, pode vir quem quiser, pode aparecer quem quiser. Não sei se os irmãos já repararam, algumas coisas mudaram depois que a palavra de Deus começou a trabalhar.
E o que foi que mudou? Os irmãos podem ver que a ovelha que tem um alimento sólido, um alimento ali verdadeiro, por mais que venha alguém tentando trazer um outro tipo de alimento, ela não aceita. Ela recusa. Ela joga aquilo fora. Observa que todo cristão, quando ele começa a ser alimentado pela palavra, pode vir pregador aqui tentar virar a igreja de cabeça para baixo, e pula, irmãos, e dá glória, mas se ele não tiver a palavra, irmãos, a igreja não vai fazer mais nada. Mas por quê? Porque começou a ser alimentada verdadeiramente. Começou o quê? Com um alimento sólido de Cristo. Tudo isso por quê? Porque a igreja percebeu que a pulação, a agitação não é sinal de que a presença de Deus está naquele lugar. Mas quando a palavra de Deus ela chega, é sinal que a presença de Deus está trabalhando. É a palavra que lava. Louvado é o nome do Senhor. Os judeus então, o que os judeus eles vão fazer depois de Jesus dar essa lavada na cara deles? Eles então pegam de pedra e tentam apedrejar Jesus. Então Jesus, ei, que negócio estranho é esse? Por qual motivo que vocês querem me apedrejar aqui agora? Só porque eu falei a verdade? O povo, meus irmãos, quem não tem a presença de Deus, ele não suporta ouvir a verdade. Ele não aguenta ouvir a verdade. A verdade machuca. Por quê? Porque a verdade, ela combate contra a carne do homem. E o homem precisa entender, opa, ou eu conserto, ou então eu estou todo errado e vai dar problema lá no final. Então qual que é o primeiro motivo que eles vão tentar? Vamos calá-lo, que ele não vai poder expor o nosso pecado se ele tiver partido. Então observa que tudo isso aquele povo tentou fazer com Jesus. E os judeus ali, eles tentando argumentar, eles vão dizer, não, nós não estamos apedrejando, tentando apedrejar o Senhor, porque o Senhor faz as obras, não. As obras nós até entendemos que as obras são de Deus. Mas o detalhe é que você está aí blasfemando. Eram mentirosos. Eles sabiam muito bem que quem fazia aquela obra não tinha como ser outra pessoa a não ser o próprio Filho de Deus. Então veja até que ponto, irmãos, é por isso que nós temos que tomar cuidado. Existe uma diferença muito grande entre servir a Deus e querer ser religioso. A religiosidade, ela trava, ela atrofia o cristão. Tem muitos crentes até hoje preocupados, irmãos. Até porque o púlpito da igreja, se ele é trocado, tem muitos cristãos que ficam, não, mas isso é um absurdo, isso é uma coisa errada, porque a unção era no púlpito. Irmãos, a unção, se não tiver na vida do crente, irmão, nada dentro da igreja funciona. O povo preocupava com tantas coisas, mas era o quê? Religiosos. Eles queriam viver apenas de rituais, de misticismo, mas eles não viviam a verdade pura de Cristo. Eles não queriam buscar a Deus, eles apenas queriam viver de aparência. Lembra de Balaão? Por que Balaão se corrompeu? Por causa de dinheiro. Era muito dinheiro que rolou. Na hora que chegou para ele, falando, nós vamos dobrar, vamos aumentar mais ainda o dinheiro que nós vamos te dar. A conversa dele já mudou. Não, espera um minutinho aí, eu vou ali falar com Deus. Ele já até falou que não, mas eu vou ver com ele ali de novo. Ele já tinha a resposta de Deus, irmão, não precisava dele ter voltado lá não. A partir do segundo momento que ele chega e fala que ia falar com Deus, ele já não foi falar com Deus com o coração puro mais. Ele já foi ali com algo lá dentro, opa, é muito dinheiro. Será que Deus não pode me dar uma oportunidade para me pegar esse dinheiro? Quem sabe Deus ele me deu, talvez irmãos, tem muitos crentes que passam por isso. Às vezes Deus falou, cuidado para você não cair no laço do passarinheiro. Então, na segunda vez, o laço ele vem de novo. Não, mas será que essa não é a bênção que eu tinha orado para Deus? Não, de repente, é porque eu não estou entendendo direito. É por isso que muitos crentes caem cilados achando que é bênção de Deus. Só que se Deus te falou na primeira vez, não precisa procurar a segunda. Deus ele falou, está falado. Por que muitos cristãos arrumam casamentos todo atrapalhado, todo estrupiado e dá errado na vida lá no futuro? Na primeira vez Deus chega ali e fala, cuidado, esse negócio é laço, é problema para a sua vida. Irmãos, no período do namoro, o namoro só dá problema, só dá trabalho, só arruma confusão. E ainda vai levando aquele negócio, vai remando, vai esticando aquilo até que casa. Não, depois que casar melhora. Irmãos, a chance de casar e melhorar é zero. É zero. Pode observar todos os que estão aqui casados. No período do namoro era uma coisa.
Depois que casou, é outro. A conversa muda. Já não tem mais aquela conversa que tinha antes. Aqueles elogios é uma vez na vida e olhe lá. Aquelas palavras bonitas já não aparecem mais. Às vezes é só reclamação e problema. Agora imagine, irmãos, se no período do namoro, que foi um namoro ali agradável, depois que casa, muita coisa reduz. Imagina quando o namoro já é problemático. Qual é a chance disso dar certo? É por isso que Paulo ele vai dizer, ei, não entra num jugo desigual, não vai procurar problema para sua cabeça. Não vai procurar transtorno para sua vida. Então, observa. E eles ali respondendo, não. Jesus então responde, não está escrito na vossa lei. Eu disse, sois deuses. Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem deu a palavra de Deus foi dirigida, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vos dizeis blasfemas, porque disse, sou filho de Deus. Se não faço as obras do meu Pai, não me acrediteis. Mas se eu faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Mas aquele povo, eles não aceitaram a palavra de Jesus. Eles não aceitavam o que o Jesus falava. E eles novamente pegam em pedras. Então Jesus, a opção que Jesus ele se apegou a ela ele foi embora. Ele falou, se vocês não querem nem ouvir a minha voz, o que é que eu vou fazer aqui? Jesus retirou-se deles e foi embora. Tem muitos crentes que Deus já retirou da vida dele faz tempo e ele ainda não percebeu. Porque Deus corrigiu, Deus advertiu, Deus admoestou, mas não quiseram ouvir a voz de Deus. Irmão, mas isso é possível, a pessoa não ouvir a voz de Deus? Está cheio. Tem vários que Deus já falou, não passa por aqui, não faça isso. Aí Deus fala hoje, fala amanhã e fala depois e continua do mesmo jeito, na mesma situação. São pessoas obstinadas, são pessoas que não aceitam, são pessoas que não concordam, até o ponto que Deus, não é ovelha minha. Isso é lobo, isso é bode, é qualquer outro animal, menos ovelha. Isso não é ovelha, irmãos. Observa, Jesus ele não vai ficar lutando com bode. Jesus ele não vai ficar lutando com lobo. Jesus ele vai cuidar de ovelha. Ele vai cuidar de quem dá espaço para ele trabalhar. Agora, se não tem, irmãos, Jesus ele não vai ficar lutando. Trazendo para os nossos dias, irmãos, Jesus não vai ficar lutando com crente que não quer nada com ele. Jesus não vai ficar batendo cabeça com crente que só quer Deus na hora da bênção, mas na hora da prova não quer Deus. Jesus ele não vai ficar correndo atrás disso, não. Então Jesus afastou deles e foi para onde João havia batizado. E o povo, veja, irmãos, que é maravilhoso. As ovelhas dele, o que fizeram? Opa, Jesus está lá onde João batizou, vamos para lá. As ovelhas dele seguiram ele, irmão, não interessava onde Jesus estava. Aquele que serve a Deus verdadeiramente, não importa onde ele estiver, não tem como fugir. Aleluia. É por isso que Jesus ele fala, irmão, aonde vocês estiverem, se reunirem 2 ou 3, não precisa de muita gente. Se tiver 2 ou 3 em meu nome, não precisa se preocupar, eu estou aí no meio. E eu estou juntinho de vocês ali. Agora veja que maravilhoso. Veja que algo especial. Você pode crer que Jesus está aqui nesta noite? Você pode crer que Ele está aqui do seu lado nesta noite? Aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Que esta palavra fique em seu coração. Se você é ovelha, você vai seguir a Jesus até o final. Aleluia. Se você é ovelha, você não vai arredar o pé. Você vai até o último segundo, obedecendo aquilo que a palavra diz. Aquele que for fiel até o fim, receberá a coroa da vida. Aleluias. Exaltado é o nome do Senhor.